Começou hoje em Brasília o Fórum Brasil de Comunicação Pública. O fórum vai até amanhã e é promovido pela Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados e pela Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação. Emissoras do campo público, comunitário e entidades da sociedade civil também marcaram presença nos debates. O objetivo das entidades envolvidas é aprofundar as discussões sobre o sistema público de comunicação e propor medidas que fortaleçam o setor. A comunicação pública ela deu avanços, né? A própria criação da EBC, a abertura de uma programação mais ampla, a radiodifusão comunitária, que ainda tem uma lei muito restritiva, mas ela existe, as TVs legislativas, as TVs universitárias. No entanto, essa comunicação pública precisa de mais investimento orçamentário, ela precisa de mais investimento de infraestrutura. Durante o fórum também houve um ato feito pelos trabalhadores da EBC. A empresa passa por discussões sobre um novo plano de cargos e salários. No painel sobre regulação do campo público, um dos marcos apontados foi a própria criação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, em 2007. A criação da empresa atendeu uma obrigação colocada na Constituição Federal de 1988, que prevê a existência dos sistemas privado, público e estatal na comunicação. O professor Murilo Ramos, da UNB, defende não apenas novas leis para a comunicação pública, mas também uma nova política nacional de comunicação que consiga reunir legislações já feitas em diferentes setores. A radiodifusão está lá no Ministério das Comunicações. Quanto telecomunicações, convergência, etc., está na Anatel. Então, nós temos um problema que está jogando a questão para a instância regulatória, e esquecendo que você tem um caminho anterior que tem que ser utilizado para assegurar um bom processo regulatório. Uma das críticas feitas no debate é sobre a legislação atual das comunicações ser muito antiga. As telecomunicações foram reguladas, né, com a Lei Geral de Telecomunicações, mas a radiodifusão permanece com a Lei de 62. No painel sobre tecnologia e infraestrutura do sistema público, o presidente da EBC elencou prioridades para o avanço da comunicação pública. Eu acho que, primeiro, o orçamento. Sem orçamento não tem como a gente construir. Não adianta ter frequência no espectro sem ter orçamento para que a gente possa montar a infraestrutura necessária para distribuir os conteúdos de radiodifusão. Nós precisamos ter frequência. É preciso ter um espaço sequenciado de canais no espectro para que a gente possa colocar todo o campo público com um custo muito mais baixo. Os debates do fórum vão complementar um documento que já vem sendo elaborado pelas entidades do campo da comunicação pública. O texto final, com as demandas do setor, vai ser entregue amanhã, no final do evento, ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Amanhã, o fórum vai debater temas como linguagem e conteúdo, financiamento do setor, trabalhadores do campo público, diversidade e políticas de incentivo ao audiovisual. E eu vou conversar agora com Rosane Bertotti, coordenadora nacional do Fórum pela Democratização da Comunicação e também secretária de imprensa, não é isso? Secretária de imprensa da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Boa noite, Rosane. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Como fortalecer o sistema público de rádio, de TV, o sistema público de comunicação? Bom, primeiro, como a própria reportagem falou, o sistema público nosso de comunicação ele está na nossa Constituição. E ele diz que nós precisamos ter um sistema integrado, onde nós tenhamos o sistema privado, o sistema estatal e o sistema público. No Brasil, se fortaleceu e se criou uma grande estrutura do sistema privado. Mesmo com uma regulamentação da década de 60, como falou na reportagem, mas tem uma estrutura do sistema privado. O sistema público de comunicação ele ficou relegado ao segundo plano. Então, para nós fortalecer o sistema público de comunicação, a primeira questão a entender é que o sistema público faz parte da estrutura de comunicação do Brasil. E é preciso pensar a comunicação pública dentro de todo o escopo da comunicação. E a principal discussão é você fazer uma regulamentação, uma regulação do sistema público de comunicação. Mas não dá para fazer uma regulação sem fazer uma regulação da comunicação como um todo.
que significa exatamente essa regulação? Então, quando nós pensamos no sistema público, nós temos que pensar que é preciso garantir canais, garantir espaço. Regulamentar o sistema público é, por exemplo, pensar que tem que pensar nas rádios comunitárias, nas televisões comunitárias, nas televisões universitárias, na legislativa. Garantir espaço e sobrevivência. Então, você precisa pensar que elas precisam ter um espaço, ter canais, ter espectro. Nós estamos vivendo hoje um processo de transição do analógico para o digital. E isso é uma coisa importante, uma tecnologia, um avanço. Agora, se não garante espectro para o sistema público, como é que você vai garantir o fortalecimento do sistema público? A própria EBC é um exemplo da regulação. A lei que criou a EBC, ela criou a sua estrutura, a sua regulação, criou o seu conselho curador, criou algumas formas de financiamento, mas não é assim toda a estrutura de comunicação pública. E quando a gente fala em comunicação pública, a gente fala da EBC, mas também a gente fala de toda essa estrutura, que é as televisões comunitárias, as rádios comunitárias, né? Tem todo o debate que a gente vem construindo agora a partir da construção do canal da cidadania. Então, isso precisa ser regulamentado. O debate do financiamento. Comunicação exige investimento. Comunicação exige qualidade. Né? E é preciso que você garanta um instrumento legal para que tenha financiamento para as comunicações públicas. Qual é a fórmula que devia ser perseguida, na sua opinião, de financiamento? Bom, eu acho que são várias formas. Uma delas, eu acho que tem que ter um valor definido pelo Poder Executivo, que eu acho que tem que ser... Agora, este valor não corresponde a uma ingerência na comunicação pública. Porque quando nós estamos falando de comunicação pública, nós não estamos falando de comunicação estatal. Então, precisa garantir a autonomia. Então, a gente acha que uma das formas é garantir parte das verbas orçamentárias de quem está gestando o poder. Há outras formas, eu acho que assim, a gente precisa pensar e construir de forma coletiva, né? Por exemplo, por que as isenções de determinadas empresas do setor privado não podem colaborar com a contribuição para o sistema público? A propósito, até você tocou na questão do setor privado, ele também precisa de regulação. Até porque o setor privado, ele é um setor privado, mas atua no campo público. As rádios e TVs são concessões. O que é preciso fazer nesse sentido? Bem lembrado, toda concessão de rádio e televisão, ela é uma concessão pública. E como uma política pública, ela deve ter regras. É assim em vários países do mundo, né? É assim, por exemplo, poderíamos citar a lei de médios que aconteceu na Argentina, que é mais aqui perto, mas vamos citar na Europa, é assim, nos Estados Unidos é assim, em outros países também é assim. Toda concessão de rádio e televisão, ela é uma concessão pública. E ela precisa ser também ela precisa ser regulada, né? E não dá. A nossa Constituição diz isso, de 88, diz que nós não podemos ter um monopólio, oligopólio. Só que no Brasil nós temos um sistema de comunicação, um sistema privado oligopolizado, onde 70% da estrutura de comunicação está no setor privado. E desses 70%, também tem, se você pegar 70% sendo 100%, um grupo detém 70% disso. E isso detém tanto no sentido da concessão, tanto no sentido do financiamento e dos investimentos. Então, você tem um sistema concentrado. E quando você tem um sistema concentrado, você não tem pluralidade, você não tem diversidade. Muito bem. Esse debate, com certeza, não se esgota aqui, hoje, na nossa conversa, não se esgota no fórum e a sociedade brasileira precisa travá-lo com urgência. Muito obrigado. Eu conversei com Rosane Bertotti. Ela é coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e é também secretária de imprensa da ACUT, a Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado, Rosane. Boa noite. Obrigada a você e boa noite a todos e todas.